Bem-vindo ao curso técnico em automação industrial do CPET. Como é o curso técnico de automação industrial? O que você aprende nesse curso? Com o que você pode trabalhar? Essas e outras dúvidas a gente vai estar esclarecendo tudo para você nesse vídeo. Gente, o curso técnico é uma excelente forma de que muitas pessoas utilizam para ingressar no mercado de trabalho, para conquistar uma profissão, para conseguir trabalhar e assim ter a sua forma de sustento, assim conseguir sustentar a sua família, conseguir sustentar a si mesmo e tudo mais. Por isso, muitas pessoas utilizam do curso técnico como porta de entrada no mercado de trabalho. Um dos cursos técnicos que mais tem conquistado espaço pela grande evolução tecnológica e industrial é o curso técnico de automação industrial. Por isso, nesse vídeo de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre o que você vai aprender nesse curso. Basicamente, o primeiro tópico que você vai ver é os fundamentos da eletrotécnica, que são basicamente os princípios da eletricidade, como medir uma corrente elétrica, o que é uma corrente elétrica, como medir tensão, o que é potência, o que são cabos, o que são fios, quais são os dispositivos básicos elétricos. Então, no início, você vai estar entendendo um pouco sobre isso, nesse primeiro módulo. E o segundo tópico que você também vai ter acesso nesse primeiro módulo são os fundamentos da mecânica. Uma vez que o profissional de automação industrial, ele tem que ter conhecimento de mecânica e de elétrica. Por isso, você também vai ter aulas do tópico de fundamentos de mecânica, entendendo os princípios básicos da mecânica, quais que são os conceitos importantes, o que você precisa entender sobre mecânica, sobre motores, sobre fabricação mecânica. Então, nesse tópico, você também vai entender um pouco sobre isso. Além, obviamente, ainda no primeiro módulo, sobre fundamentos da comunicação, uma vez que é muito importante isso dentro do ambiente empresarial, que você entenda, saiba como se comunicar com seus colegas de trabalho, saiba como se comunicar com seus superiores. Por isso que você também vai ter um tópico relacionado a fundamentos da comunicação. Já saindo do primeiro módulo, você vai entrar no segundo módulo, que é o módulo específico 1. No módulo específico 1, o primeiro tópico que você vai aprender é o tópico de processamento de sinais. O que seria isso? Basicamente, o que é um sistema de automação? Um sistema de automação, ele fica fazendo monitoramento de algumas variáveis e processando essas variáveis. Como que você recebe aí algum sinal de uma variável? Você recebe por meio de um sensor. Então, neste tópico, você vai entender basicamente um pouco sobre os sensores, como é feito esse processamento do sinal recebido sobre os sensores, vai entender um pouco sobre eletrônica digital, sobre portas lógicas. Então, neste módulo, você vai entender aí como é feito o processamento de um sinal, como um sinal é capturado, como ele é interpretado e quais são as principais variáveis de monitoramento. Isso é muito importante dentro de um sistema de automação. E o segundo tópico que você também vai estar vendo neste módulo são o módulo de acionamento de atuadores e também acionamentos de dispositivos. Basicamente, entrando novamente aí no sistema de automação. O que o sistema de automação faz? Ele recebe um sinal, ele interpreta esse sinal e, caso seja necessário, ele vai atuar. Vamos supor um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma esteira. Daí essa esteira, ela está recebendo um sinal de um sensor. Quando esse sensor tem uma caixa, esta caixa vai ser detectada pelo sensor, ele vai enviar um sinal para o CLP ou para o controlador e esse controlador vai mandar empurrar a caixa. Então você vai estar acionando um dispositivo. Então basicamente o acionamento de dispositivos é você pegar, receber o sinal, processar o sinal e atuar. Acionar um dispositivo, acionar um pistão, acionar um motor, acionar alguma coisa. Então basicamente nesse tópico você vai entender como que é feito esse acionamento. Quais são os princípios? Se você simplesmente injeta corrente, se você simplesmente muda o nível de estado de uma saída, como que funciona? Nesse tópico você vai entender sobre isso. Terminado esse tópico, você vai para o terceiro módulo, que é o específico 2. No terceiro módulo você vai ter o tópico de gestão de manutenção. Como um dos principais trabalhos do técnico é fazer a manutenção, é muito importante que ele entenda e que ele saiba sobre gestão da manutenção. Uma vez que você vai precisar saber gerir,
vai precisar saber organizar, e isso é muito importante, porque os profissionais qualificados, eles sabem se organizar, eles sabem gerir. Por isso que você vai ter o tópico de gestão da manutenção. O segundo tópico também desse módulo é a implementação de equipamentos e dispositivos. Então vamos supor assim, você tem um sistema. Como que você faz para implementar um novo dispositivo? Vamos supor você tem uma esteira, daí você quer adicionar um pistão. Como que você faz isso? Isso é um exemplo, existem infinitas outras possibilidades. Então você vai entender, você vai ter o conhecimento neste tópico. Nesse tópico eles estarão ensinando os princípios sobre a implementação de dispositivos e atuadores. O terceiro tópico é a instrumentação e controle. Também é algo relacionado e muito importante dentro da automação industrial. Por quê? Porque a automação ela faz o controle de determinados sistemas. Ela faz o controle de determinados equipamentos. Então é muito importante que você entenda como que é feito esse negócio de controle. O que é um controlador PID, o que é um controlador derivativo, o que é um controlador proporcional. Neste tópico você vai entender um pouco sobre isso, como que isso influencia dentro do contexto da automação e como que você vai estar executando as suas atividades, como que você vai chegar numa máquina e você vai alterar os parâmetros de controle. É justamente isso que você vai entender nesse tópico. E por fim, neste terceiro módulo, o último tópico é a manutenção de equipamentos e dispositivos. Como eu destaquei para vocês, um dos principais papéis de um técnico é fazer a manutenção. Então, nesse tópico você vai entender quais são os principais problemas dentro dos dispositivos de automação, o que é os principais problemas, quais que são os principais problemas que acontecem, como corrigir esses principais problemas. Então, nesse tópico, dentro do módulo 3, é justamente isso que você vai estar aprendendo. E por fim, a gente vai para o módulo 4, que é o específico 3. Nesse módulo, você vai entender um pouco sobre os sistemas lógicos programáveis, que são basicamente os controladores lógicos programáveis, o CLP. Você vai entender como que funciona um CLP, quais são as principais lógicas, quais são as principais linguagens de programação de um CLP, como fazer a programação de um CLP, porque eventualmente aonde você for trabalhar, você vai precisar programar um CLP. Então você vai precisar, por exemplo, entender sobre Ladder, que é uma das linguagens de programação de CLP. Então, neste tópico, no último módulo, é quando você vai estar entendendo um pouco sobre a parte de programação, sobre a parte de CLP. Além disso, além de saber programar, você também vai ter que aprender a desenvolver programações, sistemas de controle. Como eu destaquei para vocês, o controle é algo muito importante dentro da automação industrial. Então, por isso, neste módulo, no tópico 2, você também vai estar aprendendo sobre desenvolvimento de sistemas de controle. E também, obviamente, técnicas de controle. Então, o último módulo é voltado a CLP e controle de um modo geral. Por isso que também é um módulo muito importante. Muitas pessoas gostam tanto desse módulo que depois acabam decidindo aí fazer uma engenharia mecatrônica, fazer uma engenharia elétrica, fazer uma engenharia de controle e automação, para assim adquirir mais conhecimentos a respeito dessas questões, conhecimentos mais avançados, para poder trabalhar com isso. Então é basicamente isso que você vai ver no curso técnico em automação industrial. O técnico em automação industrial formado, ele desenvolve capacidades para trabalhar nas áreas com linha de produção automatizadas, nas indústrias petroquímicas, indústrias automobilísticas, indústrias de metal mecânica, madeireiras, dentre outras. No curso técnico em automação industrial, nós trabalhamos diversos conhecimentos relacionados à indústria, por exemplo, eletrônica analógica, eletrônica digital, programação de controladores lógicos programáveis, pneumática, eletropneumática, dentre outros conhecimentos. Principalmente o fator de que, além da teoria, tem bastante aulas práticas. Os laboratórios têm bastante equipamentos, temos um laboratório para cada matéria praticamente. De forma geral, estrutura excelente para os profissionais. Os nossos laboratórios eles estão totalmente voltados à indústria. Então, nós sempre estamos buscando o que a indústria tem para que nós possamos replicar aqui nas nossas unidades. Uma das vantagens dos cursos técnicos em geral
está o tempo de formação que o aluno ele vai se formar. Os preços eles são muito mais acessíveis. As indústrias elas buscam muito esse profissional no mercado de trabalho. Relacionado também com a indústria 4.0, a automação industrial ela veio para ficar e a cada dia mais vai ter uma maior necessidade de profissionais dessa área.